O Livro dos Espíritos reúne mais de 1000 respostas dadas pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns sobre a vida presente e a vida futura. Preto, perguntas. Azul, respostas dos espíritos. Laranja, notas de Allan Kardec. Parte 6. Como dissemos, os seres que assim se comunicam designaram-se a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, e como tendo pertencido, alguns pelo menos, a homens que viveram na terra. Eles constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corpóreo. Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espiritual, isto é, dos espíritos. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corpóreo é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter existido jamais, sem alterar a essência do mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os demais. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que une o corpo ao espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, deste modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos pode ser apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição,
seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Entre eles, aos que não são nem muito bons nem muito maus, antes trapalhões e inconvenientes do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem as suas principais características. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não ocupam eternamente a mesma ordem. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se várias vezes até que hajam atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de filtro ou depurador de onde saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes de encarnar e a conserva depois que se separa do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na terra e todas as suas existências anteriores se refletem na sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e depuração de sua alma, aproxima-se dos espíritos bons, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento,
e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora não explicados ou mal explicados e que não encontram solução racional senão no Espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes pelos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda a parte onde encontrem maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os espíritos bons dos maus é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, isenta de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes trivial e mesmo grosseira. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, em muitas outras dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal.
O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante, transgride a lei de Deus. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na terra. Mas eles também nos ensinam que não há faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. O homem encontra o meio de consegui-lo nas diferentes existências que lhe permitem avançar conforme seu desejo e seus esforços na senda do progresso, rumo à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe opõem. Parte 7. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, quando não uma prova, pelo menos forte presunção contrária. Não somos dos que se rebelam contra os sábios, pois não queremos que digam que os insultamos. Ao contrário, nós os temos em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Mas a opinião deles não pode representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem alternadamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. No tocante às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão digna de fé, pois eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas em termos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver quase sempre é hipotética, visto que eles não se acham mais livres de preconceitos do que os outros. Direi mesmo que o sábio talvez tenha mais preconceitos que qualquer outro, pois uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializou. O matemático não vê provas senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc.
Todo homem que faz uma especialidade, a ela se aferra com todas as suas forças. Tirai-o daí, e o vereis quase sempre delirar por querer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, de bom grado e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão, porém, de permitir-me, sem que isto afete a estima que tem direito por seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas sobre o espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante não se acharem subordinadas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita como ciência é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da sua qualidade de sábios. Pretender, porém, deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente lógico pensar que o homem deva ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e, porque não a encontra com o seu escalpelo, como encontra o nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, visto colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem a razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se houverem divulgado, quando estiverem aceitas pelas massas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não está muito longe. Dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. A ela chegarão individualmente, pela força das coisas. Até então, será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para os constranger a se ocuparem com uma coisa estranha, que não está nas suas atribuições nem no seu programa. Enquanto isso, os que sem estudo prévio e aprofundado da matéria se pronunciam pela negativa e ridicularizam os que não pensam como eles esquecem que assim sucedeu com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade. Expõe-se a ver seus nomes aumentando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheu com imensa gargalhada
a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas, e dos daquela outra que fez a França perder as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. E, contudo, essas eram questões de sua alçada. Se, pois, essas assembleias, que contavam em seu seio a elite dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que não compreendiam, ideias que alguns anos mais tarde deviam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais acolhimento? Esses erros de alguns homens de ciência, embora lamentáveis, não poderiam tirar-lhes os títulos, que noutros assuntos conquistaram a nossa estima, mas será preciso diploma oficial para se ter bom senso? E não haverá fora das cátedras acadêmicas senão tolos e imbecis? Que se dignem lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita, a fim de verem se entre eles só existem ignorantes e se o número imenso de homens de mérito a quem tem abraçado permite relegá-la ao rol das crenças vulgares. O caráter, o saber desses homens merece que se diga, já que eles afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. Repetimos ainda que se os fatos com que nos estamos ocupando se houvessem restringido ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Como, porém, se trata de uma manifestação fora do âmbito das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por algarismos, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na própria razão, rejeitando, em virtude disso, tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos apelaram a esse juiz para as rejeitar. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível coloca-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos que são suficientemente ponderados para duvidar do que não viram, e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página de seu livro. Parte 8. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação aos que julgam a priori, levianamente e sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessários. Ainda menos poderíamos dá-los a certas pessoas que, para não perderem sua reputação de homens de espírito,
se esforçam por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de bem educados. Que se abstenham, portanto, os que entendem que os fatos não são dignos de sua atenção. Ninguém pensa em violentar-lhes a crença. Concordem, porém, em respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Devemos admirar-nos de não obter com frequência nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando as fazemos ao acaso e a queima-roupa em meio a uma enxurrada de perguntas extravagantes? Além disso, acontece muitas vezes que uma questão complexa, para ser esclarecida, exige outras preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige a um sábio, ao acaso, perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. Dá-se exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir na sua escola, com eles devemos fazer um curso, mas como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, sobretudo aquelas em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como, entre os homens, afastam as pessoas sensatas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. O que sucederia numa reunião dessas a uma pergunta grave? Seria respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de galhofeiros lançássemos essas questões. Que é a alma? Que é a morte? E outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sérias, comportai-vos com seriedade na mais ampla acepção do termo e procurai preencher todas as condições requeridas. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Parte 9. O movimento dos objetos é um fato comprovado. A questão é saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual a origem de tal manifestação. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo das que o médium escreve diretamente. Esse gênero de manifestação, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto,
senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como a cesta, a prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium são postos sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais perfeita destreza de sua parte em poder participar, de algum modo, do traçado das letras. Mas admitamos ainda que, por uma habilidade maravilhosa, possa ele enganar os olhos do mais atento observador. Como explicar a natureza das respostas quando estão muito além de todas as ideias e conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas frequentemente de muitas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Pela mão do médium menos versado em literatura, surgem algumas vezes poesias de sublimidade e pureza impecáveis, que os melhores poetas humanos não desaprovariam. E o que aumenta ainda mais a estranheza desses fatos é que eles se produzem por toda parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito. Esses fatos são reais ou não? Para esta pergunta, só temos uma resposta. Vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai muitas vezes por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Diante da evidência, que respondem os antagonistas? Sois vítimas do charlatanismo, dizem eles, ou joguete de uma ilusão. A isso replicamos, para começar, que é preciso afastar a palavra charlatanismo daquilo que não rende lucros. Os charlatães não trabalham de graça. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas, por que singular coincidência, esses mistificadores se teriam entendido de um extremo a outro do mundo para agir do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e sobre os mesmos assuntos e em diversas línguas dar respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque, se os médiuns não são instrumentos passivos, é preciso que tenham habilidade e conhecimentos incompatíveis com uma certa idade e certas posições sociais. Então acrescentam que, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que conta hoje milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida. Porém, o que não se poderia admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso, nem que, sem respeito às conveniências e ao valor moral dos adversários, taxem de ineptos, sem a menor cerimônia, os que não concordam com os seus pareceres. Aos olhos de qualquer criatura judiciosa, a opinião de pessoas esclarecidas que por muito tempo viram, estudaram e meditaram um fato, constituirá sempre, quando não uma prova, pelo menos uma presunção a seu favor, já que pode prender a atenção de homens sérios que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Parte 10. Entre as objeções, algumas há mais sedutoras, ao menos na aparência,
porque colhidas da observação e feitas por pessoas sérias. Uma dessas objeções é que a linguagem de certos espíritos não parece digna da elevação que se atribui a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam que não são iguais em conhecimento nem em qualidades morais e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Seguramente, os que deduzem desse fato que só lidamos com seres malfazejos, cuja única ocupação é mistificar, não conhecem as comunicações que são dadas nas reuniões em que só se manifestam espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. É lamentável que o acaso os tenha servido tão mal, não lhes mostrando senão o lado mal do mundo espiritual, pois não queremos supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos espíritos bons, os maus, os espíritos mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, no máximo, concluir que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para afastar o mal e que, achando certo prazer em lhe satisfazerem a curiosidade, os espíritos maus disso se aproveitam para se insinuar entre elas, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar o caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de estouvados ou de gente de má fama, da qual nem participam as pessoas circunspectas nem as sensatas. Essas criaturas se encontram na situação de um estrangeiro que, chegando a uma grande capital pelo mais desprezível de seus subúrbios, julgasse todos os habitantes pelos costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos, também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se essas pessoas de estudar o que se passa entre os espíritos de escol e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Mas, perguntam elas, os espíritos de escol vêm até nós? A isto responderemos: não fiqueis no subúrbio. Vede, observai e julgai. Os fatos aí estão para todos, a menos que a elas se apliquem estas palavras de Jesus: têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Uma variante dessa opinião consiste em não ver nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais que a intervenção de um poder diabólico, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos merecedora de exame sério, razão porque com ela não nos demoraremos. Já está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos apenas que, se fosse assim, teríamos de convir que o diabo é às vezes bastante criterioso, bem razoável e, sobretudo, muito moral, ou então que há também diabos bons. De fato, como acreditar que Deus só permita ao espírito do mal se manifestar para nos perder, sem nos dar em compensação os conselhos dos espíritos bons? Se ele não pode fazê-lo, não é onipotente. Se pode e não o faz, isso é incompatível com a sua bondade. Ambas as suposições seriam uma blasfêmia. Note-se que admitir a comunicação dos espíritos maus é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, desde que elas existem,
só pode ser com a permissão de Deus. Como acreditar, sem cometer impiedade, que ele só permitiria o mal com exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião.